O Brasil sempre foi um país destinado a receber turistas, seja da América do Norte, Europa, África, Ásia, muitos vêm para cá. Agora, quanto o turismo desenvolve e fortalece o nosso país? É sobre esse assunto que vamos falar hoje no CJC News Reportagem. Está começando mais uma edição do CJC News Reportagem e hoje vamos falar exatamente sobre uma coisa que muitos gostam de fazer: turistar. Você tem já contado aí quantos estados do Brasil você já visitou? Ou, quando vai a algum lugar turístico do seu estado ou da sua cidade, quantos estrangeiros você acaba percebendo? Pois é, aqui o nosso país ele é muito rico em ambientes diferentes, culturas brasileiras diferentes, sul, norte, nordeste, sudeste, cada lugar tem um seu jeito fantástico de ser. E por conta disso, a gente recebe muitos viajantes, turistas, estrangeiros para cá, em datas comemorativas e para passar temporadas. Somente neste ano, o Brasil registrou recordes de entrada de turistas internacionais. Foram mais de 4 milhões de estrangeiros. Esse é o melhor resultado da série iniciada em 1970 e representa 64% da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo para este ano. Veja só. O Brasil se destaca no cenário mundial por sua rica diversidade natural e cultural. Suas praias exóticas são verdadeiros paraísos terrestres, enquanto cidades como Rio de Janeiro e São Paulo vibram com uma energia incessante. A hospitalidade do povo brasileiro e a riqueza cultural são aspectos que tornam o país um destino procurado em todo o mundo. Em 2025, o turismo gerou receitas significativas, fornecendo mais de 690 milhões de reais somente em abril. O setor turístico tem cumprido um papel social importante. São mais de 7 milhões de brasileiros empregados diretamente ou indiretamente na área. Desde pequenas comunidades locais até grandes redes hoteleiras, o turismo move a economia e gera oportunidades em todo o país. O crescimento do ecoturismo e do turismo sustentável mostra que é possível explorar a beleza natural sem abrir mão da prevenção ambiental. E não é somente os estrangeiros que buscam o Brasil para viajar. A procura por destinos nacionais cresceu mais de 36%. Os destinos mais procurados são São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Além das grandes metrópoles, o Brasil também se destaca pelos destinos de ecoturismo, como Bonito, no Mato Grosso do Sul, e a Amazônia, que oferecem experiências únicas em meio à natureza. O patrimônio histórico e cultural é outro atrativo que encanta turistas. Cidades como Ouro Preto, Salvador e Paraty preservam a história e as tradições do povo brasileiro. Com tamanha diversidade, o Brasil segue como um dos destinos mais completos do mundo, unindo beleza natural, cultura, aventura e calor humano. O Brasil é um lugar bonito de se visitar, conhecer e viver, não? A gente tem muitos lugares, muitas paisagens excelentes, cinematográficas. Vimos aí na reportagem. São lugares que acabam recebendo turistas e são pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, para atender a esses turistas. Percebemos que nesses centros onde há essa visitação constante, tem lugares no Brasil que não recebem turistas em apenas datas comemorativas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no final do ano, tem uma enxurrada de gente por conta do Réveillon. Mas ao longo do ano nós recebemos categoricamente vários e vários turistas para conhecer praias, pontos turísticos, interior do Brasil, o ecoturismo. É tudo isso muito bonito porque são experiências. E eu vejo o turismo como aquele que turista, aquele que vai, viaja e conhece, ele faz um arcabouço muito maior do que aquele que só junta o dinheiro.
porque ele faz um grande depósito em si mesmo de experiências. E aqui a gente tem, além de belezas naturais, a culinária brasileira é muito boa. Nosso povo é muito educado, tem alguns que são mais ou menos, mas tem uma gente aqui que é excelente. Aqui no Rio de Janeiro, a sociedade costuma abraçar bem o turista e trata super bem. Só toma cuidado com aqueles que querem ganhar um dinheiro extra, né? Isso tem em todo lugar, todo país tem aquele que, né, tenta pegar, enfim, deixa para lá. Vem para o Brasil. Vamos mudar aqui, vamos para a nuvem de palavras, vamos ver as palavras em volta que tem a ver com o nosso programa de hoje. Joga na tela. Olha aí, turismo está bem centralizado ali, mas olha o que envolve potencial, infraestrutura, transporte, segurança. Isso aí me chama muito a atenção, porque a gente vem falando no CJC News de longa data a questão da segurança no país, principalmente em grandes cidades, Rio, São Paulo, Santa Catarina, né, o estado de Santa Catarina, a gente tem ali regiões do Nordeste, que são lugares que recebem muitos turistas. Mas temos segurança para ofertar a eles um ambiente tranquilo? Bom, tem lugares no Brasil que sim, mas essas grandes metrópoles, infelizmente, não. Aqui a gente tem sustentabilidade e aí eu falo sobre o ecoturismo, né? Porque você conhece o lugar sem alterar a natureza, respeitando o ambiente. Isso é excelente. Responsabilidade, o turismo promove muitos empregos, equilíbrio, exploração, isso tem, aí a gente vai para o inverso da sustentabilidade, né? Preservação e exploração, aí são proporcionalmente opostos. Vamos falar agora ainda sobre turismo, mas para a gente receber pessoas na nossa casa, a gente precisa ter um lugar para eles dormirem. Você faz uma compra um pouco maior para poder ter comida. Limpa o banheiro, arruma a casa, deixa tudo bonitinho. Para um estado e um país, isso a gente tem que se fazer também. Apesar do potencial turístico reconhecido mundialmente, o Brasil ainda enfrenta sérios entraves para transformar as belezas naturais e culturais em desenvolvimento econômico sustentável. A deficiência em infraestrutura e transporte é apontada por especialistas como um dos principais obstáculos para o avanço do setor turístico no Brasil. Veja só. Em muitas regiões, especialmente no interior e em áreas de grande valor ecológico ou histórico, faltam estradas em boas condições, sinalização adequada, aeroportos regionais funcionais e transporte público eficiente. Essa precariedade dificulta o acesso de visitantes, limita a permanência dos turistas e eleva os custos das viagens, prejudicando tanto o turismo doméstico quanto o internacional. Relatórios recentes do setor indicam que a ausência de investimentos contínuos em infraestrutura básica, como saneamento, iluminação pública e conectividade afeta diretamente a experiência do visitante e compromete o desenvolvimento das economias locais. Além disso, a falta de planejamento urbano em cidades turísticas compromete a sustentabilidade das atrações e gera impactos negativos à comunidade. Outro desafio está na baixa integração entre os diferentes modais de transporte. A dificuldade de deslocamento entre aeroportos, rodoviárias e pontos turísticos ainda representa um gargalo logístico. A carência de rotas diretas e a escassez de transporte alternativo, como ciclovias e linhas ferroviárias, contribuem para tornar o turismo menos acessível e competitivo. Para especialistas, ampliar os investimentos em infraestrutura turística deve ser prioridade das políticas públicas. Medidas como incentivo a rotas regionais e modernização dos sistemas de transportes são vistas como essenciais para impulsionar o turismo como vetor de geração de emprego, renda e desenvolvimento regional no Brasil. Pois é, gente, receber pessoas em casa e não estar com a casa arrumada é vergonhoso, não é? Por isso, esse investimento em infraestrutura. Você já reparou que os nossos hospitais não dão conta nem da gente? Imagina com os turistas. Imagina só um estrangeiro que chega aqui e precisa descer, desembarcar
lá no Santos Dumont, no centro da cidade, para uma reunião aqui na Barra da Tijuca. Ah, ele tem o BRT, é tranquilo. Mas até ele chegar no BRT, é VLT, que é um outro transporte, é um transporte sobre trilhos, ou então pega o metrô até uma estação do BRT para chegar. Gente, é tanto pula-pula para chegar. E outra, aí eu tenho uma crítica a fazer. Os sites das concessionárias que organizam e administram esses transportes, Supervia, dos trens, né, Metrô Rio, do metrô e o Mob Rio, que é dos BRTs, eles precisam atualizar os sites, porque você precisa de um bilhete para poder entrar nesses veículos, né, nesses transportes. A questão é que nem todos interagem. E aí você fica com um, com dois, com três. Gente, é uma confusão, é uma bagunça isso. Acho que isso aí precisa ser muito mais organizado. Vamos falar sobre esse famoso turismo sustentável? Olha só, ele também é conhecido como turismo responsável. É uma forma de turismo que se concentra em minimizar o impacto negativo no meio ambiente, na sociedade e na economia de um destino turístico, ao mesmo tempo que busca maximizar os benefícios para as comunidades locais e a preservação dos recursos naturais e culturais. O principal objetivo é garantir que as gerações futuras possam desfrutar dos mesmos recursos e experiências turísticas que as gerações atuais. Os princípios chaves do turismo sustentável incluem conservação do meio ambiente, benefício para as comunidades locais, participação e educação, promoção da cultura e do patrimônio e gestão responsável. O foco está em reconhecer que o turismo pode ser uma força positiva para o desenvolvimento econômico e conservação ambiental, desde que seja realizado de forma responsável, levando em consideração o bem-estar das pessoas que vivem nas comunidades locais e no meio ambiente natural. Nesse contexto, o equilíbrio entre a exploração turística e a preservação ambiental torna-se fundamental. É preciso planejar e controlar o fluxo de visitantes, adotar práticas ecológicas e promover a conscientização de turistas e empreendedores para que o desenvolvimento do turismo não comprometa a integridade dos ecossistemas e das culturas locais. Só assim será possível alcançar um modelo de turismo que contribua para um futuro mais sustentável e justo para todos. Sabe o lugar que eu lembrei desse cuidado, dessa responsabilidade que é tomada? Para você visitar Fernando de Noronha, um lugar famoso, belíssimo, que para você entrar, você paga o imposto para estar lá. Não é só a viagem e a hospedagem, você paga uma taxa para pisar naquele solo. Você tem muitas regras. Tem muita coisa que você não pode acessar as praias de Fernando de Noronha carregando para não poluir, não matar, não matar os seres vivos, né, que via ali é cheio de peixinho e tudo mais. Não é que é só cheio de peixinho, é que uma garrafa de vidro que é jogada nas praias aqui do Rio de Janeiro, lá, dá ruim. E aí eu fico pensando, por que certos lugares têm muito cuidado e tem lugares que o cuidado é mais ou menos e lugares que o cuidado é largado? Não estou falando que estão errados em fazer isso com Fernando de Noronha. Talvez eu não concorde com esse imposto que você tem que pagar só para entrar ali no lugar, já que é um local público. Seria muito interessante se investisse na educação para que as pessoas, ao irem para lá, já fossem educadas, não é? Aí você não precisaria ter tanta fiscalização em todas as praias, porque as pessoas já saberiam o que fazer, porque aprendemos a fazer isso na escola. Não pagando do bolso e nem sendo vigiado como se fôssemos delinquentes, que a gente não pode fazer isso porque não pode levar uma garrafa. Somos adultos e precisamos agir como tais em ambientes assim. Vamos seguir, gente. Olha só. Você costuma viajar? Qual foi o lugar mais legal que você conheceu? Essa pergunta
foi feita nas ruas pela nossa equipe. Vamos conferir. Não, eu fico mais aqui na Nova Iguaçu mesmo. O único lugar que eu viajo mais é Seropédica, eu faço faculdade lá. Qual foi o lugar mais assim que você viajou que você mais gostou? O que eu viajei que eu mais gostei é o centro do Rio, que às vezes eu passeio lá. Cara, eu só sei sair daqui para ir para Penedo da Lagoa. Mas teve algum lugar que você mais gostou de viajar? Para Penedo da Lagoa, lá é bom. É o Rio São Francisco, né? Pô, tu passeia, tantos passeios bons. E Nova Iguaçu, pô, que é a cidade maravilhosa, pô. Tem tudo, pô. Aqui nós temos cachoeira, nós temos, pô, vamos para Tinguá, temos muita coisa boa aqui. Eu viajo, passeio bastante. Menos de avião que eu tenho pânico. Só andei uma vez para nunca mais, mas eu passei. Pra qual lugar que a senhora foi mais, assim, que a senhora mais gostou? Eu gosto da região serrana, gosto da Costa Verde, gosto de interior de Minas. Esses são os lugares que eu mais fui, que eu mais gosto. Não, só no Rio mesmo, só no Rio. Mas qual foi o lugar que o senhor viajando, assim, que o senhor mais gostou? Recife. As praias, água quente, né? Fui os hotéis, entendeu? O atendimento lá, o povo lá, muito acolhedor, entendeu? Eu gostei muito, muito mesmo. Olha, é muito legal ouvir a resposta das pessoas. Uma muito interessante ali, olha, eu viajo... Não viajo muito não, só para Penedo e Alagoas. Qual foi a viagem que você mais gostou? Penedo e Alagoas. Simples, viu? Agora, esse último foi bacana. Eu não saio do Rio. Qual viagem que você mais gostou? Recife. Né? Agora, a viagem que eu mais gostei, deixa eu pensar aqui. Um lugar que eu voltaria, que eu gostei muito, foi Gramado, no Rio Grande do Sul. Um lugar fantástico, lindo. Achei a cidade extremamente organizada. Só para se ter uma ideia, não pode ter faixas, placas na rua, porque é poluição visual. Eles levam isso tão a sério que na cidade de Gramado não há semáforo. E como é que atravessa a rua? Como é que faz os retornos nas curvas? Eles têm rotatória em cada encruzilhada lá. Cada esquina tem uma rotatória. Não é encruzilhada, não, é cruzamento. A produção está me corrigindo aqui. Não estou falando nada, enfim, nada disso. Mas você tem lá uma rotatória para você sair e as pessoas esperam, cara. A primeira vez quando eu cheguei lá, que eu fui atravessar a rua, falaram que os carros paravam. Mas eu, como um bom carioca, não acreditei. Dei uma corridinha. Depois eu vi que era verdade. Aí eu ficava até com medo de botar o pé no asfalto, senão ia parar o trânsito todo. Rapaz, é outro mundo. No Rio Grande do Sul é outra parada. Vamos mudar aqui de assunto, gente. O Brasil, apesar de ser dono de paisagens únicas e atrações reconhecidas mundialmente, ainda enfrenta um dos principais desafios para o fortalecimento do turismo internacional: a insegurança. Casos de violência urbana, furtos, assaltos e confrontos em áreas turísticas comprometem a experiência dos viajantes e impactam negativamente as percepções do país no exterior. Nesses últimos dias que tivemos... Nos últimos dias não, né? A gente tem efeitos aí, consequências dos tiroteios, enfim, que param a cidade. Você pensa que essas informações ficam só aqui? Infelizmente não, veja só. O Rio de Janeiro, principal porta de entrada para estrangeiros e cidade mais visitada do Brasil, ilustra bem essa contradição. Lar do Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a capital fluminense atrai milhões de turistas todos os anos. No entanto, também figura com frequência entre os estados com maiores índices de violência, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A combinação de belezas naturais com riscos à integridade física cria um paradoxo que afasta parte dos visitantes. Operadores internacionais relatam preocupação recorrente de clientes quanto à segurança, especialmente em deslocamentos urbanos e passeios em áreas públicas. Em muitos casos, esse receio influencia diretamente na decisão de viajar para o país. Estudos do setor indicam que a percepção de violência tem peso significativo na escolha de destinos turísticos. Países considerados mais seguros acabam ganhando preferência, mesmo com atrativos menos grandiosos. No caso do Brasil, especialistas afirmam que o impacto na imagem internacional é agravado pela ampla divulgação de crimes envolvendo turistas. Olha, para reverter esse cenário, os analistas eles defendem o fortalecimento de polícias de segurança voltadas ao turismo, como policiamento ostensivo em áreas turísticas,
sinalização multilingüe, campanhas educativas e integração com redes de hotelaria e transporte. Investir em segurança é, segundo o setor, um passo essencial para que o país transforme o potencial turístico em desenvolvimento real e sustentável. Agora, tem umas coisas para pontuar daí. Primeiro, esse policiamento turístico, existe algumas delegacias aí em que os policiais, eles, para estarem lá lotados naquela repartição ali, eles precisam ser bilíngues, falar inglês, espanhol, né, falar um outro idioma para poder falar com o turista. A questão é que a escala de trabalho é muito similar à dos outros batalhões. E aí não tem também nenhum benefício. Aí o cara já fala um outro idioma, vai trabalhar lá. E assim, todo policial precisa estar fardado direitinho ali, arrumadinho. Lá, ele tem que ter, sei lá, tem um tratamento ainda mais up, porque está representando o Brasil para pessoas de fora. Então, tem que ter algumas vantagens. Outra coisa é, não adianta a gente ter lugares bonitos, fazer uma política bem bonita aqui dentro e chegar lá fora, essa confusão que teve aí, que a gente viu nas imagens, desse tiroteio na Avenida Brasil, uma das vias mais utilizadas aqui no Rio de Janeiro. Aí tem esses confrontos, você acha que isso daí não vaza lá para fora? E aí, quando pensar, vou no Rio de Janeiro. Deus me livre, rapaz. Aí pode ir para outros lugares no Brasil, mas estou falando que a gente acaba perdendo. Não é que essas imagens e essas notícias precisam ser contidas no Brasil. Não, elas não deveriam acontecer aqui no Brasil. Para que nem a gente que vive aqui sofra com isso e nem lá fora as pessoas vejam essa coisa destrutiva. Isso acaba com a imagem do Brasil. Bom, vamos seguir, gente. Olha só, o turismo, além de ser uma atividade de lazer e enriquecimento cultural, é um motor econômico responsável pela criação de diversas vagas de trabalho. Essa percepção é sentida por 84% dos brasileiros que consideram o setor importante para gerar empregos. Desde 2023, atividades ligadas ao turismo foram responsáveis pela criação de mais de 405 mil postos de trabalho com carteira assinada. As pesquisas revelam que, diante desse cenário positivo, ainda há espaço para crescimento. O turismo atua como um robusto motor econômico. Ao ser consumido serviços como hospedagem, alimentação, transporte e entretenimento, os visitantes injetam diretamente recursos financeiros na economia local. O resultado disso é a geração de mais empregos, desenvolvimento da infraestrutura, promoção da cultura e do patrimônio, o estímulo também do comércio local e a atração de investimentos externos. Dessa forma, investir no turismo é investir no progresso econômico e social do país. Com políticas públicas eficazes, incentivos ao setor e valorização dos destinos nacionais, o Brasil pode ampliar ainda mais os benefícios dessa atividade. O fortalecimento do turismo não apenas impulsiona a economia, mas também transforma realidades, gera oportunidades, contribui para um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. Às vezes a cidade não tem indústrias, fábricas, como, por exemplo, a cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Eu vim de lá, então conheço um pouquinho. Não é uma cidade turística, é uma cidade residencial. Mas lá existe uma indústria, que é a Bayer de medicamentos, que ela é muito grande. Mas está lá. Aí você vai, por exemplo, tem uns projetos muito interessantes de turismo na comunidade da Rocinha. Ali, não tem como ter uma indústria, uma fábrica para bancar, para gerar recursos para a cidade ou para aquela comunidade. Mas lá eles fazem várias atividades turísticas para conhecer a comunidade. Tem restaurantes lá que são lugares bonitos de ir para poder ter a vista da cidade. Então, assim, precisa ter investimentos para que essas localidades que não têm como ter grandes empresas possam receber esses pequenos comércios que, além de movimentar, trazer turista, injetar dinheiro,
ainda dá um pouco mais de dignidade para as pessoas que moram ali, porque elas se sentem úteis. Aquele lugar passa a ser delas e elas daquele lugar. Olha, gente, o turismo é maravilhoso. Tem algumas questões, como já vimos aí, segurança, né, estrutura, mas a gente voltou às ruas para saber algumas opiniões das pessoas ainda sobre esse assunto. Dessa vez, o que poderia melhorar para atrair mais turistas para o nosso país? Vamos ver. Bom, eu acho que o investimento de turismo é bom, mas talvez se os preços fossem menores assim, talvez poderia ajudar. Acabar com a violência que ia melhorar, os turistas vinham mais aqui no Rio de Janeiro. A violência está demais, cara. O que você acha que o governo poderia fazer para acabar com essa violência? Mais segurança, né? Hoje a gente não tem mais segurança. Se não tivesse tanto ladrão no governo, se fosse um país mais sério, aí talvez teríamos mais turismo. Então a senhora acha que para atrair mais turistas teria que ter menos corrupção? Com certeza. Ainda mais quando vem do governo federal, né? Aí que acaba com tudo. Para atrair mais turista, eu acho que poderia fazer mais pontos turísticos e valorizar os que tem também, entendeu? Igual eu tô vendo que tá acontecendo as coisas na praia, que não está me agradando muito e deve não estar agradando muitas pessoas, aonde está tirando os trabalhadores, e ao meu ponto de vista isso afasta um pouco os turistas daqui, entendeu? E isso também é uma decisão tomada pelo governo. Tá aí, gente. Cada um tem sua opinião sobre melhorar o nosso país para receber turistas. Bom, aqui o Brasil tem uma grande vantagem: paisagem turística, paisagens naturais. Você viu hoje no nosso programa, bonito no interior do Brasil, nós temos aí no Amazonas, né? Dá para você fazer várias visitas ecológicas no país de forma turística. Fora praias, cachoeiras, monumentos. O Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro é lotado de gente, principalmente finais de semana e feriados. Tem um ponto ali do Cristo, uma vez eu fui gravar ali, e para eu conseguir gravar no ponto que todo mundo tira foto, ó, fiquei esperando para conseguir uma brecha. Então, temos lugares? Temos, mas não temos essa infraestrutura. Temos hotéis, muitos hotéis. Agora, com o Airbnb, as casas estão se alugando. Perfeito. Mobiliza a economia, ajuda. Mas, se temos a casa, precisamos do transporte. E transporte aqui, as ruas estão esburacadas, o transporte é caro, a gente tem falta de segurança nas ruas. E aí, como é que a gente consegue dosar? Ser muito bonito, mas ter muita dificuldade para visitar e acessar esses lugares. Aí é complicado. Por isso mesmo, a gente precisa olhar para o Brasil e ver que o turismo pode ser um virar de chave. Não apenas nos momentos cruciais de feriados prolongados e festas municipais, estaduais e nacionais aqui, mas ao longo do ano a gente poderia melhorar. Seria bom para os turistas, seria melhor para a gente, não?